Jéssica, o governo de Portugal decidiu convocar as reuniões após a renúncia às eleições. O governo de Portugal decidiu convocar novas eleições após a renúncia do primeiro-ministro António Costa. O país enfrenta uma crise política após um escândalo de corrupção envolvendo o Partido Socialista. Luca Bassani está de volta aqui ao Linha de Frente. Quais são os próximos passos? O que deve acontecer nos próximos dias no parlamento português, Luca? Olha, Capês, Portugal é um país semipresidencialista, então nós temos o presidente da República como chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro é chefe de governo. Então aí vemos na imagem Marcelo Rebelo de Sousa, que é o presidente do país, do PSD, partido de direita, que dissolveu a Assembleia da República, ou seja, dissolveu o parlamento, convocando assim novas eleições para o próximo dia 10 de março, obviamente que do ano de 2024. E aí os partidos têm um prazo limitado para conseguir achar lideranças que sejam fortes o suficiente para fazer essa disputa e eventualmente até assumir o governo. É importante a gente mencionar que na política portuguesa, dois partidos despontam, cada um para o seu lado, isso depois da Revolução dos Cravos, 1974, temos do lado da esquerda o Partido Socialista, ao qual pertencia António Costa, o último primeiro-ministro, e temos o PSD, que chama Social Democrata, mas no fundo é um partido social-liberal, de direita, conservador liberal, se assim podemos dizer, de centro-direita, do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Nesse contexto, nenhum dos dois partidos tem uma liderança clara, inclusive haverá uma espécie de primárias em cada um deles para que se possa decidir qual será o representante nos cavaletes espalhados por Portugal, nos outdoors, para a campanha política que logo mais se iniciará. Lembrando que a queda de António Costa aconteceu de livre e espontânea vontade, ele se demitiu após um processo de corrupção, uma investigação de corrupção ter sido iniciada pelo Ministério Público português, o qual mostrou benefícios a algumas empresas que fariam exploração de lítio e também produção de hidrogênio verde, algo que o primeiro-ministro utilizou a sua influência, supostamente, para beneficiar essas empresas. O que chama a atenção é que o António Costa estava no seu momento de maior força. Já era o seu terceiro mandato, ele já não precisaria mais fazer determinadas composições. Como é que estava composto o perfil do parlamento? Explica para nós como funciona. O presidente é o representante de Estado, chefe de Estado, mas a chefia de governo, a administração, incumbe ao primeiro-ministro. E ele precisa, se ele tem a desconfiança do parlamento, ele cai e se renova. Explica como funciona isso, como é que ele estava no seu momento mais forte, em que ele caiu, e quais podem ser os próximos desdobramentos nessa eleição. Olha, Capês, apesar de ser um país semipresidencialista, ambos os cargos são eleitos a partir do povo. O primeiro-ministro não é eleito diretamente, mas assim o partido que é vencedor das eleições legislativas já tem um nome pré-determinado e as pessoas sabem quando vão votar que caso esse partido consiga a maioria ou essa coalizão seja vencedora, que aquele determinado candidato será o primeiro-ministro e, portanto, o chefe de governo, enquanto que o presidente da República ele é eleito de forma direta, ele é o chefe de Estado, e Marcelo Rebelo de Sousa é um presidente muito popular em Portugal, teve aí nas últimas eleições, se não me engano, em 2019, mais de 60% dos votos foi eleito em primeiro turno, isso uma vitória muito forte, né? Antônio Costa, como você bem disse, chegou ao poder em 2015 através de uma coalizão que os portugueses chamaram de geringonça, porque foi uma coalizão entre o Partido Socialista, que é o partido de esquerda, mais o Bloco de Esquerda, que é como se fosse o PSOL, o PCP, o Partido Comunista Português, esse de extrema esquerda, e o Partido Verde. Então, eles que não ganharam aquelas eleições com essa composição, chegaram ao poder e desbancaram os direitistas, isso em 2015, mas como você mencionou, na última eleição, 2022, Costa ganhou de maneira absoluta. Das 115 cadeiras necessárias para a maioria no parlamento, o Partido Socialista conseguiu 120, então ele tinha uma posição muito folgada, ele era um líder muito popular nas últimas eleições e foi perdendo este prestígio por algumas decisões econômicas e também por escândalos de corrupção dentro da TAP, né, a empresa aérea portuguesa, né, o Transportes Aéreos Portugueses e outras empresas estatais, o que acabaram danificando a sua imagem e culminaram depois com essa investigação que o colocou de vez para fora
da chefia do governo português. Então a gente vê que é um sistema relativamente fácil de se entender comparado com outros sistemas parlamentaristas, mas realmente é uma dificuldade para os dois principais partidos encontrarem uma liderança nesse momento. Afinal, ninguém esperava que ia acontecer de forma tão repentina e o primeiro-ministro renunciasse diretamente quando as investigações se iniciassem. Afinal, ele não tinha essa obrigação. Ele disse que, em virtude das investigações e pela dignidade do cargo de primeiro-ministro, ele se vê na posição de deixar a chefia do governo para que as investigações corram o seu curso e ele não manche a imagem do cargo de primeiro-ministro de Portugal. Então, isso chegou como uma surpresa para os partidos socialistas e também para a oposição, que agora tem esse desafio que eu falei de encontrar uma liderança nova. Luca, a Jéssica Almeida quer fazer uma pergunta. Eu só queria uma curiosidade, se fosse bem sucinto. Ele renunciou, mas como é que estava o respaldo popular a ele e em que nível de temperatura estava a pressão da imprensa? Ele renunciou no momento em que ele poderia ter ficado ou a pressão estava começando já a aumentar bastante? Olha, teve um escândalo recentemente no ano passado, inclusive sobre o ministro de Transportes, que parecia que seria também uma possibilidade do presidente da República dissolver o parlamento e significar a queda de Antônio Costa. Mas foi feito um acordo e, por ser um momento de grandes tensões econômicas por conta da guerra da Ucrânia, acabaram decidindo que isso ficaria para o momento em que Portugal voltasse a crescer ou saísse dessa crise. A popularidade dele, que era muito alta no pós-eleição, ou seja, no começo de 2022, começou a cair vertiginosamente e passou ultimamente por um dos seus pontos mais baixos nesses 8 anos de governo. Então, muitos portugueses receberam a notícia da sua renúncia com alívio, por se tratando que a sua trajetória de popularidade estava numa linha decrescente e, obviamente, ele estava caindo mais no desgosto popular do que na apreciação de cada um dos portugueses. Jéssica Almeida, aproveita que o Luca é um grande especialista aí em Europa. A sua pergunta. Luca, a demissão ou a renúncia desse primeiro-ministro não necessariamente convocaria novas eleições. O que é que você enxerga desse posicionamento? Olha, Jéssica, esse posicionamento, essa decisão foi dada pelo próprio presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando fez o anúncio à nação. Ele disse que em 2022, em virtude das eleições legislativas, foi uma campanha eleitoral muito personalista, muito focada na figura do primeiro-ministro, que conseguiu ser eleito pelo seu carisma, pela sua persona política e não necessariamente pelo partido político que representava. Então, apesar de não serem necessárias as eleições de forma direta, neste caso, poderia simplesmente com que os socialistas achassem um novo líder e esse se tornaria automaticamente o primeiro-ministro. Ele disse que é necessário para a legitimidade do poder popular que eles possam escolher o seu próximo representante, dado o caráter personalista destas eleições em 2022. Esse foi o argumento utilizado pelo Antônio Costa e também pela questão da desconfiança que surge em relação à política portuguesa, por se tratar de uma investigação com fortes indícios de corrupção. Ele acredita que essa seja a decisão mais acertada e, de fato, muitas pesquisas há cerca de 2 dias, logo que a renúncia aconteceu, mostrava que cerca de 70%, até mais de 70% dos portugueses preferiam fazer novas eleições do que simplesmente aceitar o novo líder socialista escolhido pelo partido. Luca Bassani, mas, em termos de provas, de investigação, qual é o nível de envolvimento ou de risco de que a investigação chegasse até o primeiro-ministro Antônio Costa, que renunciou? Qual a proximidade que ele tinha, se havia um perigo de uma colaboração premiada, se as investigações tenderiam a chegar contra ele e, ao sair, ele sai do foco. Como é que é essa sua avaliação diante do que foi noticiado em termos de indícios concretos e envolvimento direto? Olha, Capezzo, o que a gente vê é que o primeiro-ministro em si, a sua figura, ele fazendo ligações, recebendo dinheiro, ele sendo esse intermediário direto entre as partes que ganharam algum tipo de vantagem financeira neste processo de corrupção, não há indícios fortes em relação a isso, mas sim ministros do seu governo e outros importantes membros do seu gabinete que utilizariam desta influência, dessa posição de destaque dentro da República Portuguesa para fazer o intermédio e fazer com que esses contratos, essas empresas pudessem furar a fila e ganhar essa espécie de licitação sem passar pelo devido processo de concorrência, sem passar
por todo aquele crivo que geralmente devem ser passadas às empresas que querem trabalhar no setor de mineração, no setor de energia, principalmente. Estamos falando de extração de lítio no norte do país, que foi encontrado, ou seja, algo muito valioso, assim como a produção de hidrogênio verde, alternativas verdes, que também agradam a União Europeia. Então, a gente está falando de uma quantia de dinheiro considerável. Não sabemos ao certo qual é a porcentagem que ficaria na mão desses intermediários, desses membros de gabinete. Foi encontrada uma soma em dinheiro na faixa de 70, 75 mil euros na sala de um desses assessores, um desses membros, mas até agora o primeiro-ministro em si, como um agente ativo deste processo, não há indícios por hora, mas lembrando que a investigação começou há pouco tempo, então pode vir a aparecer ao longo dos próximos meses. Luca, então, pelo que você está me dizendo, você falou empresa de energia, logo lembrei da Burisma, das 20 horas de gravação que o FBI tem. Por enquanto não tem nenhum Hunter Biden por perto do Antônio Costa, né? Não, por enquanto não há esses indícios, não. Muito bem, muito obrigado. Luca Bassani, diretamente da Europa. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já fervendo a panela. Bom, o Antônio Costa, o primeiro-ministro de Portugal, teve uma atitude, a meu ver, sensata de pedir o seu afastamento. As investigações podem prosseguir, mas ele poderia ter permanecido mais tempo lá. Poderia, Capês, ele poderia ficar mais tempo, sim, como primeiro-ministro, mas ele pedindo, ele renunciando ao cargo, ele tira aquela vontade de investigação, ele sai do fogo, da mira das investigações. Então pode ser, inclusive, um posicionamento estratégico do ex-primeiro-ministro de Portugal. Vale lembrar que o primeiro-ministro era de um partido mais à esquerda, o presidente de Portugal de um partido mais à direita. E convocando novas eleições para 10 de março de 2024, a direita de Portugal reaquece com a possibilidade de ganhar a maioria no parlamento e ter de novo a chefia de governo de Portugal. Renato Batista. Olha, Capês, a investigação que teve contra o Antônio Costa era, como o Luca Bassani bem disse aqui pra gente, sobre a exploração de lítio. Enfim, o que a gente viu nessa história toda é que aquele discurso ambiental, né, de defesa do meio ambiente, de proteção, na verdade só estava encobrindo uma corrupção muito grande. E olha só, no caso de Portugal, como a gente já viu no Reino Unido, na época do Boris Johnson, em vários outros governos na Europa, sempre que um primeiro-ministro acaba sendo acusado, tendo uma acusação pesada, uma investigação sobre si, ele vai lá, entrega o cargo, se dispõe ali para a justiça para ser investigado. Aqui no Brasil a gente sabe que é um pouquinho diferente, né, Fernando Capês? A gente acaba vendo pessoas que acabam sendo investigadas, depois condenadas, até presas, disputando a eleição, vencendo, governando, se reelegendo, como se nada tivesse acontecido. Agora, Mônica Rosenberg, no parlamentarismo há uma maior instabilidade, né? No regime republicano, você tem presidente com mandato certo. Aqui no Brasil está na moda também muito impeachment, um atrás do outro, por isso que o Centrão ficou tão forte, né? Senão, então nós estamos vivendo um parlamentarismo meio dissimulado, né? Agora, você achou que ele fez o certo? Qual a sua avaliação sobre isso que aconteceu? Eu nesse programa já tive que concordar com o Fernando Haddad, agora eu vou ter que elogiar um investigado por corrupção. Eu acho que ele deu um exemplo do que um estadista deve fazer e, assim, lá o que está acontecendo é uma investigação por tráfico de influência. Não houve um triplex, não houve um sítio, não houve pagamento de imóveis em dinheiro. Aqui a gente tem casos gravíssimos, tanto na esquerda, na direita, no atual, no anterior. E como não há repúdio social, como nós, como sociedade, não consideramos que é inaceitável que haja qualquer suspeita de corrupção, pelo contrário, a gente fica passando pano e fala, não, mas o meu político, mas o outro também roubou, mas rouba, mais faz, mais isso e aquilo. Então a gente vai deixando que esses corruptos se eternizem no poder. E aí você falou do parlamento, se houvesse parlamentarismo no Brasil, com os parlamentares que nós temos hoje, eu fico muito preocupada do que ia acontecer. Não haveria um milagre de repente, eles se tornarem éticos, não. Mas também, que diferença faz se tiver parlamentarismo ou não? Se não pagar a conta e entregar os ministérios, arruma impeachment, né? Motivo não falta sempre. Sempre se arruma um motivo, independentemente de qual governo esteja no poder. Jéssica Almeida, qual a sua avaliação a respeito disso? Antes de entrar na avaliação, Capês, nós estávamos falando sobre partidos políticos e existe um partido no Brasil chamado Partido da Mulher Brasileira. Não elegeu nenhuma mulher, elegeu um homem.
Foi ao TSE para tentar trocar o nome para ser Brasil, foi indeferido. Está respondendo a um procedimento sobre cota de gênero por justamente fraudar a cota de gênero. Ele e tantos outros. Ele e tantos outros. Mas, veja, o nome que carrega... Agora eu fiquei na dúvida. Desculpa, Jéssica, você bagunçou minha cabeça. Desculpa, mas você bagunçou minha cabeça. Nós estamos falando há pouco do Partido Socialista Brasileiro, tem o Ministério do Empreendimento. Sim. E da pequena empresa. Agora estamos do Partido da Mulher, não tem mulher? Não tem mulher eleita. E está respondendo, eu fui aqui bem pertinho, ó. Nas eleições de 2018, eles estão respondendo no TSE por fraude à cota de gênero. Então, Jéssica... Está aqui no site do TSE, pode colocar aí. Calma. O Partido da Mulher Brasileira, ele está respondendo um processo por ter sido fraude na cota de gênero. Exatamente. E não elegeu nenhuma mulher. Não. Elegeu um homem. Posso falar o seguinte? Como é que você está achando de Portugal? Conta aí pra gente. Se o Brasil está assim, imagina Portugal. Então, o que você achou do Antônio Costa? Vamos mudar de assunto, porque aí eu já não entendi mais nada. O Antônio Costa fez bem de renunciar ou você acha que ele tinha que estar continuando? Eu acho que ele está fugindo da coisa. Você acha? Para poder colocar panos quentes, tirar Sai da mídia, sai da manchete. Sim, exatamente isso. Bom,